E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro, esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à história do Raio Negro, né, que começamos na semana passada. Então já deixa o like, assina o canal se não é inscrito para fortalecer aqui. No vídeo anterior, terminando justamente com o gancho, né, que é o primeiro encontro do Superman com o Raio Negro, né? O que é que aconteceu lá? Lembrando, pessoal, que esses vídeos nós estamos contando o ponto de vista, né, do Raio Negro em relação às histórias. Então, toda a interpretação que tiver aqui vai ser na visão dele. No caso, quando o Superman apareceu, ele começou a dar aquela famosa palestrinha, né? Que no caso, ele disse, está errado você ser um vigilante, né? No caso, você, Raio Negro, você tem que estar no lado certo da lei, não pode ficar fazendo essas coisas. Aí o Raio Negro já, sem paciência, já o interrompe e pergunta assim, por que tu se deu o trabalho de me procurar, né, na verdade? O Superman nunca pisou naquela região da própria cidade, nunca teve que lidar com os traficantes, com o crime que acontecia ali, nunca ajudou as crianças e tudo mais. E assim, o Raio Negro botou essa responsabilidade do Superman. Então, ele pediu para assim, volte para o lado bonito da cidade, volte para o seu privilégio que você tem lá e tal. O Superman só escutou calado, né? Por um tempo, meio que apresentou uma cara de culpa e voou para longe. Não argumentou como o próprio Raio Negro. Talvez percebendo um pouco da própria crítica do Raio Negro com ele, né? O Raio Negro também entendeu que o sentimento de culpa do Superman, né? Ele era o último da sua raça, ele perdeu os pais, perdeu o próprio planeta, tudo mexia com ele. Mas mesmo assim, o Jefferson tinha que acordar, né? Porque ele tinha que tentar ainda melhorar como herói, né? No caso, na visão do Jefferson. Após esse encontro, se passaram vários anos, o casamento do Jefferson com a Lynn estava cada vez pior. Ele tinha medo de contar os seus segredos e elas ficarem em perigo, aquele famoso clichê, né? No caso, se eles contassem, caso a Gangue 100 descobrisse, né, que elas conheciam o Raio Negro e tudo mais, ela podia, né, ameaçar elas e tal. Mas aí um certo dia o Jefferson ele ganha um prêmio, né? O prêmio de melhor professor por ter conseguido aumentar os índices de educação na escola Carver, né? Também ele conseguiu aumentar justamente a quantidade de formandos, conseguiu diminuir a evasão. Então ele como Jefferson ele conseguiu também fazer a diferença. E isso fez ele ganhar um novo ânimo, né? No caso esse reconhecimento no seu trabalho e também dos alunos até ajudou ele melhorar no casamento, ele ser mais Jefferson e menos Raio Negro. Mas toda notícia boa, né, no caso da vida dele, não dura muito tempo. Porque ele descobriu que o próprio Peter Gumby, né, o alfaiate ajudante, na verdade ele foi da Gangue 100 e pior, foi ele que acabou matando o seu pai. No caso, o Jefferson não sabia se o Peter estava com sentimento de culpa, de remorso, ou se realmente estava só querendo um lugar no céu, né, pedir para ser perdoado. Mas até que um dia, quando o Raio Negro estava em patrulha, ele ia levar um tiro, mas o Peter pula na frente e acaba se sacrificando no lugar. Isso fez o Raio Negro mudar, né, com a raiva que ele sentiu no momento. Sem o governo, a polícia assim ajudando, ele decidiu ser a própria justiça e começou a lutar cada vez mais contra o crime. Pouco tempo depois, né, no ano de 79, estava acontecendo a revolução no Irã e vários reféns americanos estavam amarrados e vendados naquele acontecimento. O Jefferson, como o Raio Negro, né, ele já era um super-humano, mas ele se sentiu na época que ele estava nas Olimpíadas. Ele não podia fazer nada, né? Ele não tinha poder de voar até lá, tentar resolver tudo sozinho. E quem poderia fazer não o fez, né? Que seria, no caso, a Liga da Justiça, que poderia resolver isso em minutos e decidiu não se meter em conflitos políticos. O único herói da Liga da Justiça que o Raio Negro confiava, né, se identificava, seria o próprio Batman, porque ele achava parecido com ele, porque ele lutava nas ruas contra o crime. O Superman, ele sempre foi aquele herói digno de Nobel da Paz, ele nunca começaria uma guerra, então não daria para se identificar muito. No caso, a Mulher Maravilha, ela lutava com uma espada e um escudo, ela sempre estava preparada para a guerra, então por que ela não fez nada assim? No caso, a Liga da Justiça sempre foi considerada para ele meio que uma ilusão, são falsos heróis. Porque assim, se não houvesse nenhuma ameaça galáctica, eles não faziam muito pelos pequenos, né, no caso. Passou mais um tempo e um certo dia o Jefferson foi procurado pela uma garota chamada Mary McCable, que sabia que ele era o Raio Negro. Ela explica que ela soube por conta do cheiro dele. Ela usava um colar, né, um colar barra totem no caso, que dava poderes de animais e por conta disso ela conseguiu rastreá-lo, né.
No caso, a Mary, ela veio da África para encontrar alguns traficantes de animais e após ter conseguido deter eles, ela decide ficar nos Estados Unidos e ajudar aquela região um pouco mais. No caso, o próprio Jefferson disse se ela fosse virar uma heroína, fizesse isso por si, porque a Liga da Justiça nunca iria recrutar ela. Eles eram meio que aquele clubinho branco fechado. No máximo, ela seria uma membra reserva, no caso, que nem o próprio John Stewart. Foi também nesse ano que nasceu a Jennifer, né, a segunda filha do Jefferson com a Lynn. Isso os uniu, né, no caso, o casamento também novamente, mas por um pouco tempo. Até que um certo dia o Jefferson chega em casa, mas ele estava tão distraído com os problemas, tanto das escolas do Raio Negro, que ele nem percebe que a Lynn saiu de casa com as filhas. Precisou ela ligar para ele se tocar do que estava acontecendo. Nessa ligação, ela finalmente fala que sempre soube que ele era o Raio Negro. Na verdade, assim, ela sempre esperou que ele chegasse um dia e contasse para ela, né, por mais, assim, eles passaram muito tempo juntos, né, no caso, e passaram por muitas coisas também. Mas ela não aguentava mais e decidiu, né, dar um basta nisso, decidiu se mudar, não para longe, né, porque ainda queria que ele tivesse contato com as filhas, né, no caso, ele era um bom pai quanto a isso. Alguns meses se passaram, né, e aconteceu um outro incidente com a Liga. Certo dia, o Raio Negro começou a ser atacado por 3 vilões e conseguiu derrotar todos eles. Mas logo descobriu que na verdade eles eram falsos. Era um teste da Liga da Justiça para ver se ele conseguia, né, se ele entrar para a equipe, na verdade. O Raio Negro percebeu assim, na visão dele, não importava que ele lutou sozinho durante anos na favela do Suicídio, e também pouco importava que ele tinha poderes, igual outros membros da Liga não, né? Como o Barqueiro Verde, no caso, o próprio Batman também. Parecia, na visão dele, que a Liga queria incluir somente um homem negro na equipe, só isso, na inclusão. O Raio Negro disse, procure outra pessoa, e virou as costas, né? Tipo, chame John Stewart que vocês já têm como membro reserva para isso. Não vou ligar para o que vocês querem. O tempo foi passando e um certo dia o Jefferson estava voltando, né, de trem para casa e ele presenciou um assalto. Ele tentou desarmar um bandido, mas sem querer ele acabou disparando em uma garota, né, que também não resistiu e morreu. Depois ele percebe que ela era também uma aluna da escola Carver e pela segunda vez um estudante morreu por conta dele. Ele se culpava por isso, por não ter conseguido, né, deter esse bandido a tempo. No caso, o Jefferson até ele queima o seu uniforme e desiste de vez de ser o Raio Negro. Alguns anos depois, a Mary ela escolheu o nome Vixen, né, como um nome de heroína, e também ganhou o auxílio do Superman. Ele meio que a adotou, né, no caso. Ela logo virou bastante conhecida. E isso causou um certo ciúmes no Jefferson, porque como Raio Negro, ele nunca se sentiu aceito. Né? Talvez por decisões erradas, talvez pelo próprio azar dele, talvez pela personalidade sempre sair batendo, acusando também. Então era um arrependimento que ele tinha, né? No caso de nunca ter sido um herói reconhecido. Porque até a gente vê na nossa vida, né? Todo mundo, por mais que fale que não, quer ser uma pessoa popular, quer ser uma pessoa que receba atenção. Isso aí está no nosso subconsciente, né? Então a gente entende, no caso, o que o Jefferson queria com isso. Um certo dia, quando estava sozinho em casa, o Jefferson recebeu a visita do Batman, né? Na verdade, ele queria uma ajuda em uma missão lá em Markov, né? Para quem não sabe, Markov é um país fictício da DC da Europa. E ele queria salvar o Lucius Fox, né? Que estava lá como refém. Esse arco é bem legal porque é no começo dos anos 80, que é justamente quando o Batman, antes de pedir ajuda pro Jefferson, ele pediu a ajuda da Liga da Justiça. Mas novamente eles falaram que não se metiam em situações políticas. E foi aí que o próprio Batman deixa a Liga da Justiça, né? Então vai criar a sua própria equipe. Por conta desse pedido, o Jefferson decide voltar a ser Raio Negro e juntamente com a equipe, né? O Metamorfo, a Katana, o Geoforça e a Halo, eles formaram o grupo dos Renegados. E é bem legal porque, assim, a terceira temporada da Justiça Jovem, né, eles focaram um pouco nos Renegados, né, até uma outra equipe, mas tem justamente essa situação do Batman sair da Liga por conta, né, de divergências de ideias. Os Renegados na Justiça Jovem é um grupo um pouco diferente, né, tem algumas mudanças, então, mas vale a pena bastante você ver e fazer a comparação das duas versões, né. Com os Renegados, finalmente, o Raio Negro encontrou uma família, né? Nesse mundo dos heróis, o próprio nome Renegados se ajustava bem a eles, porque se você vai lutar por justiça social, não daria para fazer sendo um escoteiro, você teria que meio que não seguir algumas regras, né?
Passaram-se mais alguns anos e durante a saga Odisseia Cósmica, por conta da arrogância, né, do John Stewart como Lanterna Verde, o planeta Shang-Chi ele acabou explodindo. Né? No caso, o John ficou muito mal após esse acontecimento e repercute até hoje nos quadrinhos. Sempre tem alguma coisa com esse planeta. Era a hora também do Jefferson finalmente ter uma conexão com ele, né? Porque ele entendia de perdas. Ele perdeu 2 alunos, perdeu seu pai, perdeu o Peter, que também ele considerava como pai também. E aí que o Jefferson percebeu que ele sempre julgou mal o John Stewart. Ele nunca procurou entender o lado dele, né? Ele deveria ter sido meio que um irmão para ele, mas ele só sabia julgar. E eu achei bem legal ver essa discussão na história do Raio Negro, porque dá para fazer facilmente um paralelo até com os amigos de vocês, né, que são negros também. Você tem que escutar a versão deles, ele também tem que entender a versão de vocês, e eu acho que aí essa conversa você vai se comunicar bem mais, né? Porque é muito complicado toda essa parte da questão da sociedade, questão de privilégios também. Porque no caso até assim, o próprio Raio Negro ele responsabilizou muito o Superman por muita coisa. O Superman não tinha obrigação com nada. Ele é um herói, assim. Aí o fato dele ser um herói, ele age mundialmente, né, certo? Vamos pensar assim. Mas o fato da região lá não tá dando certo, da região da favela, não é culpa do Superman em si. E também até o próprio Raio Negro, com muitos anos agindo, ele também não conseguiu mudar aquela região, entendeu? Não seria também uma questão fácil de fazer. O próprio Batman, né, o Raio Negro, ele elogiava muito o Batman, achava parecido com o Batman. O Batman, ainda assim, o Batman tem dinheiro. E o Batman gasta muito dinheiro com as ferramentas dele. A cidade de Gotham também, durante anos, no Batman nunca conseguiu mudar. Acho que talvez só piorou a cada tempo. Então não tem uma resposta fácil. Não dá pra dizer assim, é culpa do Superman, é culpa do Raio Negro, é culpa do Batman. Então são abordagens, né? Então cada um tem que entender como é a dor do outro. Essa é o primeiro passo. Após alguns anos, os renegados se separaram, né? Mas por quê? Assim, a única visão que eu consegui ter disso, assim, imagina quando você tem aquele seu grupo de amigos do colégio, faculdade, que vocês se conhecem, chega um momento que vocês atingem um ápice, né, daquele grupo, tá todo mundo assim, gostando e tudo mais, mas depois vai só decrescendo, depois cada um segue a sua vida, né? Meio que aconteceu isso com os renegados. Eles viraram uma família emocionalmente dependente um do outro, mas assim, cada um deles carregou muita dor. E chegou um certo momento que eles queriam passar por essa dor sozinhos, né? No caso, separados por nenhum motivo, simplesmente por conta justamente que é a vida que separa. E após o fim desse grupo, o Jefferson decidiu pegar a estrada novamente, né? Decidiu buscar novos caminhos. No caso, a vida dele sempre foi de idas e vindas, então ele decidiu procurar novas aventuras e quem sabe o que o Raio Negro vai fazer daqui pra frente. Bom pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando aqui o like, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com os amigos e até a próxima semana e valeu!